Bom dia a todos, paz e graça. Pode tomar um assento, por gentileza. Que prazer voltar aqui. Agora eu pensei com calma e realmente é o terceiro livro, pastor, que eu lanço aqui. Terceiro. Obrigado, pastor Diego, mais uma vez, é uma alegria poder voltar aqui, rever essa igreja tão querida, os irmãos que sinto muito prazer em pregar aqui. Tenho muitos leitores aqui, pessoas que gostam dos meus livros, então é muita alegria para mim poder estar aqui. Minha esposa não pôde vir, né? Estava com a gripe meio terrível lá e acordou sem voz e estava indisposta. Eu falei, tá bom, vai então, fica aí, na próxima aí você vem. E vai ser uma alegria estar com os irmãos aqui novamente. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Êxodo capítulo 3. Irmãos, agora eu entrei para o time do pastor Paulo. Time dos usuários de óculos. Meu Deus. Pastor, como foi isso? Foi o seguinte, eu enxergo muito bem, de longe, leio tudo. Aí começou a me dar muita dor de cabeça. Minha esposa é dos olhos. Falei, que dos olhos, mulher? Eu enxergo bem, que negócio é esse? Não, você tem que pôr... Falei, que olho que é? Aí vamos fazer esse exame. Falei, vamos lá. Cheguei lá no oftalmo, de longe. Isso, moleza, letra tal. Começou a chegar perto. Parecia o Mr. Magoo. Resultado disso, 1 grau em cada lado. Mas só para ler, depois tá tudo certo. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler até o verso de número 8. A parte A somente. Quem encontrou, diga amém. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Glória ao nome do Senhor. A pergunta que Deus tem para nós nessa manhã, você que nos assiste pela internet também, é a seguinte: o que Deus quer de nós? Já fez essa pergunta para você? Para você mesmo? O que o Senhor quer de mim? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu fui fecundado no ventre da minha mãe, no óvulo? Por que eu nasci? O que Deus quer de mim? Qual é o propósito? Quem nunca na vida fez essa pergunta, não é? O que Deus quer de mim? Irmãos, o curioso é que na época em que esse texto foi escrito, foi uma época de muito sofrimento, de muita angústia, de muita lágrima. Porque os tempos áureos do povo do Egito haviam se acabado. O Egito iria passar por uma catástrofe e, por causa de um homem chamado José, Deus preservou aquela terra, o maior império da época. Se não fosse Deus ter levantado José, o Egito teria perecido. Diz as Escrituras que no mundo todo teve muita fome, mas o Egito tinha mantimento, tinha pão, porque Deus usou a vida de um homem chamado José. Um período de muita
alegria, de muita paz e de muita provisão. O faraó vigente da época era muito amigo de José. Porém, após a morte de José e após a morte do faraó vigente, diz a história que a dinastia faraônica, ou os faraós que vieram posteriormente, eram um pior do que o outro. Eram homens perversos, eram homens malignos, que começaram a maltratar os hebreus. Na época de José, tudo ia muito bem para o povo de Deus. José morre, o faraó morre, os que assim o sucedem trazem um período de castigo ao povo, onde o povo vivia literalmente o dia inteiro fazendo tijolo, trabalhando num ritmo frenético, trazendo cansaço, e eram maltratados, e tomava chicotada, e enfim, um período de lágrimas e de dor para o povo de Deus. Mas o que é mais curioso é que nesse período de angústia, era o período que o povo mais crescia. O povo apanhando nas costas e fazendo filho. O povo tomando chicote e fazendo filho. E o povo então começa a crescer, a multiplicar de uma forma exponencial. E o que é mais curioso é que essa multiplicação, pastor Paulo, aconteceu da seguinte forma: nascia muito mais crianças do sexo masculino do que crianças do sexo feminino. As parteiras não davam conta. Todo dia, uma criança. Todo dia, um menino. Outro dia, outro menino. E começa a nascer homem, 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 homem. Nascia menina? Nascia. Mas a maioria menino. E o faraó vigente da época teve um pensamento muito maligno, muito cruel. Qual foi o pensamento dele? É o seguinte: está nascendo muito homem. Esses homens vão crescer. Vão tornar-se um grande exército. E vão se vingar de mim. O pensamento do faraó vigente era o seguinte: esses meninos vão crescer, vão tornar-se fortes, vão observar que há anos nós oprimimos eles vão se tornar um grande exército, vão se levantar contra o Egito, vão tomar o meu trono, vão me matar, e a dinastia dos faraós vão se acabar. Só tem um jeito de brecar essa gente que faz filho. Qual? Matando as crianças. Eu vou mandar matar todas as crianças do sexo masculino. E as meninas, faraó? Não, menina pode viver, porque menina, elas não vão em guerra, elas não pegam em arma. E outra coisa, pode ser nossas mulheres, pode ser nossas escravas, pode ser cozinheira, pode ser o que quiser, porque não pega em arma. Menino não é ameaça, agora menino vai ter que matar. E começa então uma matança desenfreada no Egito. E nesse período, uma jovem chamada Joquebede engravida. Nós conhecemos a história, estou refrescando a tua memória. Ela engravida e, temendo a morte do filho, o que é que ela faz? Coloca o menino dentro do cesto. E a correnteza do rio Nilo leva o garoto até um local chamado Tanque das Princesas. Local exato onde as filhas de Faraó se banhavam. A filha de Faraó se encanta com o garoto, porque ele era lindo, né? Era bonito. Retira o menino das águas, por aí o nome Moisés, não é? Leva-o até o palácio e começa a criar aquele garoto. Só que todo bebê recém-nascido precisa de quê? De leite. Mande chamar uma mulher para amamentar esse menino, porque eu não tenho leite. E Deus começa a trabalhar ali, porque quem amamenta é a própria mãe. Vai Joquebede dentro do palácio de Faraó amamentar Moisés. E Moisés então cresce no meio de um palácio, cresce em toda a ciência, aprendendo toda a ciência egípcia, cresce na mordomia, comendo do melhor, dormindo em camas com lençóis de algodão egípcio, né? Algodão egípcio, melhor algodão do mundo. Uma vez eu fui numa loja, pastor, cheguei lá, achei a loja linda, a camisa linda. Quanto custa, rapaz? R$400. Falei, que negócio é esse? Algodão egípcio. Falei, misericórdia, ei Moisés. Cresce na mordomia, mas um dia ele vai dar uma volta lá no acampamento dos hebreus e vê uma cena deplorável. Um egípcio chicoteando, maltratando, humilhando um conterrâneo dele. E como diz aqui no dito popular, nosso, né? O sangue subiu. Ele foi lá e matou o egípcio. Só tinha uma alternativa para viver, porque ele cometeu um crime nacional. Embora fosse príncipe, cometeu um crime nacional. Qual era a punição para isso? Tinha que morrer. Qual era a alternativa para não morrer? Fugir. E ele foge para o deserto de Midian. Quando chega no deserto de Midian, ele conhece Jetro, seu sogro, e casa-se com Zípora, sua filha. E um homem que outrora vivia no palácio, comendo do bom e do melhor, deitando em camas com algodão egípcio, tudo chique, agora tem que levar uma vida modesta.
e cuidar dos negócios do sogro, tornando-se então uma espécie de camponês do deserto, trabalhando ali, cuidando de ovelha, fazendo ali o trabalho rural, outrora num palácio chique e agora no deserto. É Deus que leva Moisés para o deserto para tratar com ele. Quando Deus leva você para o deserto, não é para te matar, é para tratar com você. Quando Deus permite uma situação contrária na tua vida, não é para te jogar no chão, é para fortalecer você, para que você saia de lá mais forte, mais cheio da graça, mais cheio da unção, mais cheio de Deus. E assim então começa, pastor Diego, uma rotina na vida daquele homem. Era uma vida rotineira. Qual era a rotina? Cuidar dos negócios do sogro, trabalhar com as ovelhas, fazer as coisas rurais, e a rotina de Moisés ali continua. Chega um momento que ele vai até um certo lugar, e eu gostaria muito que você, os que estão com a Bíblia aberta, mantivessem, os que não estão, abra comigo no texto que nós lemos. Vou pedir para você preservar sua Bíblia aberta até o final da exposição do texto, tá bom, queridos? Por gentileza, por tratar-se de um sermão expositivo, nós vamos analisar esse texto com calma aqui. Olha o que acontece nessa rotina. Verso 1, a parte B. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Quando Deus chama Moisés, a rotina muda. O rebanho era importante, porque era o trabalho dele. Mas quando Deus chama, diz a Escritura que ele pega o rebanho e põe atrás do deserto. Por quê? Porque quando Deus chama você para alguma coisa, tudo aquilo que é importante tem que ficar para trás. Por quê? Porque Deus é mais importante do que tudo na sua vida. Posso dar um exemplo para você básico? O arroz e feijão. Já aconteceu você estar na tua casa lavando louça, e vem alguém na tua memória que precisa de orações e fala, preciso orar por essa pessoa. Já aconteceu isso com você? Você estava lavando louça, daqui a pouco, preciso orar por essa pessoa. É Deus falando, a louça é importante, né? Porque se você não lavar fica feio, a pia fica desse tamanho, mas a sua oração é mais. Então deixa a louça para trás, depois você lava. Já aconteceu você estar lá na Netflix assistindo uma série que você gosta, tá bom? Pô, que legal e tal. De repente, eu preciso orar. Eu preciso descer na olaria. Dá um pausa no Netflix, porque a oração é muito mais importante. Depois você volta e assiste. Aquilo que é importante fica para trás, não é? Fica para trás. Por quê? Porque nada é mais importante na nossa vida do que a palavra de Deus, do que Jesus, do que o Evangelho, do que Cristo. É por isso que a Escritura diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É como se fosse Deus dizer para você, busca primeiro, porque o resto eu acrescento. Ora primeiro, porque aquilo que você achava importante, é importante, mas eu sou mais importante do que tudo na sua vida. Então Moisés agora pega o rebanho que era importante e coloca atrás do deserto. Verso de número 2, acompanhe comigo por gentileza, vamos examinar o texto hoje, vamos ser crentes bereanos hoje. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Queridos, um amigo meu que já pregou aqui, que inclusive estava, até que esqueci de avisar o senhor, está em São Paulo, pregou na minha igreja ontem, pastor Márcio Rogério, namorando em Recife. Eu conversei com ele esses dias, ele foi lá para Israel, e ele falou para mim que foi num local lá do deserto, e o guia falou assim, ó, tá vendo aquele arbusto ali? Aí tô, então, aquele arbusto é a sarça em que Deus apareceu a Moisés. Não aquela exatamente, ele quis dizer a espécie do arbusto, era aquilo ali onde aquilo ficou cheio de chamas de fogo e Deus se manifestou. Aí ele falou, poxa, mas que legal. Aí o guia deu uma informação curiosa, pastor. Ele disse assim, essa sarça tem uma característica. Qual? Tanto na neve do inverno, porque em Israel também cai neve, no inverno gelado, ela mantém a integridade, fica intacta. E no calor bravo do deserto, aquele sol escaldante, 50 graus, ela mantém a mesma integridade no calor e no inverno. Essa sarça nos representa, somos nós. Por quê? Porque no pior calor da vida, da prova, nós temos que manter a nossa integridade cristã em qualquer momento.
no pior gelo da sua vida, aquela prova de doer, no calor ou no frio, você tem que manter a sua integridade cristã a qualquer momento. O que Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte: meus filhos, vocês têm que ser crente aqui, mas também na rua também. Você tem que ser crente aqui dentro, mas dentro de casa também. Tem que ser crente aqui dentro, mas no trabalho também. Tem que ser crente aqui, quando toma uma fechada no trânsito também. Tem que ser crente aqui, quando recebe uma ofensa e tem mansidão para não devolver também. Ou seja, a sarça, ela mantém a integridade em todo e em qualquer ambiente. Da mesma forma, nós, como servo de Deus, devemos manter a nossa integridade cristã em todos os lugares. E principalmente, no lugar onde ninguém está vendo e Deus está vendo. Porque as Escrituras diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, estão em todos os lugares. De tal maneira que a Escritura revela também que antes que a palavra chegue na nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ou seja, Deus conhece os pensamentos. Quando ninguém está vendo, Deus está vendo, e a nossa integridade tem que ser mantida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Outra coisa, Moisés observa que aquela sarça não se consumia. E o texto vai dizer algo curioso, que quando ele deixa o rebanho lá, ele sente aquele fogo e diz assim, e me virei. Ou seja, ele vira para ver o que está acontecendo. Quando ele se vira, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu quero lhe dar atenção. Fiz uma pergunta aqui para nós: o que Deus quer de nós? Primeira coisa que Deus quer da gente nessa manhã: atenção. Deus quer a sua atenção. Você que é pai, você que brinca com os teus filhos, você não dá atenção para eles, e eles retribuem a atenção para você. Deus está dizendo: eu quero a sua atenção, eu quero a sua oração, eu quero a sua petição, eu quero a sua comunhão, eu quero estar envolvido com você. É isso que Deus quer de nós. Então a sarça, diz a Escritura, que ela não se consumia. E por que ela não se consumia, pastor Marcelo? Porque o fogo que estava sobre ela era fogo de Deus. E fogo de Deus não consome sarça. Nós somos a sarça, o fogo de Deus não nos consome. O que consome a sarça, pastor Marcelo? Fogo estranho. Esse consome. O que é fogo estranho? É tudo aquilo que parece Deus, mas não é Deus. Não é? Parece Deus, mas não é Deus. Oh, mas aquele irmão, fogo puro. Ah, é? Como que é a vida dele? Eu conheço um irmão que rodopia, dá kung fu, e a esposa dele é o saco de pancada em casa dele. Parece Deus, mas não é Deus. Fogo estranho. Dá um exemplo de fogo estranho, pastor? Outro, claro. O que o pastor pregou? Não sei, só sei que foi um poder. Mas que fogo é esse? Que negócio é esse? Que isso, pastor? Você é contra poder? Não. Eu não ponho mordaça no espírito. Se Deus me pegar aqui em cima, eu saio profetizando aí no meio. Porém, primeiro eu prego. Porque todo avivamento vem pela palavra. Se não vier pela palavra, é fogo estranho. Fogo estranho consome sarça. Por isso muito crente doente por aí, né, pastor? Muito crente doente. Ai, mas recebi uma profecia. Ai, não cumpriu. Simples, filho, não foi Deus que falou? Como assim? Mas o profeta Deus usa. É, pode até usar, mas naquele dia não cumpriu não. Então não foi Deus, não foi Deus. Deus não mente. Lá em Deuteronômio diz assim: aquele que falar em meu nome e não cumprir, não fui eu que falei, diz o Senhor. Acabou. Fogo estranho. E por que a sarça não consumia? Porque o fogo presente na sarça era um fogo divino, fogo de Deus. Fogo de Deus não consome sarça. Se nós somos sarça, fogo de Deus não consome. Por quê? Porque o fogo de Deus tem características. E quais são as características, pastor Marcelo, desse fogo santo de Deus? Primeiro, o fogo de Deus purifica. Eu me lembro quando eu não era crente, pastor.
Eu era um boca suja. Jogando bola então, pastor, não tocava a bola para mim, para você ver. Ah, mas é... Pensa. Mas quando Jesus entrou na minha vida, o fogo purificou. Eu não estou dizendo para você que eu sou um querubim ungido, tá? Santo, ultra, mega blaster. Não. Eu estou dizendo de uma fraqueza que eu tinha e que Deus me curou, porque o fogo de Deus me purificou. É claro que nós estamos ainda em processo de santificação até o dia de Jesus voltar, né? Claro que eu tenho imperfeições também. Não estou aqui me julgando a última bolacha do pacote. Mas estou dando um exemplo. Que eu era um boca suja e quando o fogo de Deus entrou, purificação. Porque o fogo de Deus purifica. Outra coisa, pastor, o que o fogo de Deus faz na vida de alguém? Ele renova. Já aconteceu de você vir para o culto arrastado? Quem nunca, né? Sabia que eu já preguei arrebentado? Falei, meu Deus, eu vou pregar aqui, mas é a tua graça, porque só Deus sabe como eu estou. E Deus começa a renovar. Às vezes você vem para o culto arrastando, ó Senhor, eu vou, mas é a última vez. Se não falar comigo hoje, eu jogo a toalha. E Deus vai lá e renova. O fogo de Deus renova. Outra coisa, o fogo de Deus aquece. Já aconteceu você vir para o culto também frio, mas frio. Não porque você é um crente gelado, estou dizendo isso. Você não está bem, não é? Tem dia que você não está bem, né, pastor Paulo? Tem dia que você está voando todo dia. Nossa, eu estou voando nas asas da glória. Não. Tem dia que não. Tem dia que você está de pá virada. Você não é ser humano? Ou eu estou pregando aqui para robô? Tem dia que você não está bem. Se não for a graça de Deus, você não está bem. Já aconteceu de você vir para o culto num dia desse? Fala, Senhor, hoje eu vou, mas... Às vezes você não está afim, a mulher arrasta você, vem cá, pega você pela gravata e vamos lá que Deus vai falar. Aí você chega para o culto, você para agradar a esposa, vai, arrebentado. Quando chega no culto, sabe o que acontece? A palavra vai aquecendo. É como se fosse você chegar dentro de um bloco de gelo e a fogueira do Espírito Santo chega perto de você e o gelo começa a derreter, e o coração começa a derreter, e a vontade de adorar vem, e a vontade da glória vem, Deus te restaura, Deus te renova, Deus te levanta, e você sai do culto uma tocha de fogo. Já aconteceu isso com você? Porque o fogo de Deus, irmãos, ele tem esse propósito. Acompanhe comigo, por favor, verso de número 3. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ou seja, ele vira para ter um encontro com Deus, não é? Como eu disse anteriormente, virarei. E o curioso é que Deus bradou em duas situações. Olha a resposta de Deus para você aqui. Deus bradou no deserto e bradou no meio do fogo. Olha a resposta de Deus para você que entrou aqui nessa manhã. É no pior deserto da sua vida que Deus brada e diz, eu estou com você nesse deserto. E é no fogo da aflição, é no fogo da enfermidade, é no fogo da doença, é no fogo da angústia que Deus diz, o meu fogo não te consome, a minha graça te basta, eu estou contigo, diz o Senhor dos exércitos. É no fogo e no deserto. Porque deserto a gente faz uma análise do deserto, né? Lugar de sequidão, lugar de angústia, lugar que Deus não fala com a gente, não. Pastor, então por que muitos israelitas morreram ali no deserto? Porque foram rebeldes, irmãos. Aquele crente rebelde que não entende o tratar de Deus, que vira as costas, que briga com Deus, que faz birra com Deus, esse morre em deserto. Mas aquele que entende o processo e sabe que Deus está tratando ele para algo maior e dá glória no deserto, Deus levanta no deserto, Deus restaura no deserto, Deus liberta no deserto, Deus prospera até no deserto, prospera. Verso de número 5, acompanhe comigo por gentileza. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Queridos, olhe para cá. Terra santa. Tira o sapato, porque a terra é santa. Terra, o que é a terra? É a origem do homem. Eu estou pregando aqui para um monte de terra. Porque Deus fez o céu, fez a terra,
Fez o sol, fez a lua, fez as estrelas, fez os animais marinhos, os répteis, os voláteis. E para coroar a sua criação, ele vai na terra e faz ali um boneco de barro. E depois que ele faz aquele boneco, ele faz assim, ó. Sopra dentro dele o fôlego de vida. Terra é a origem de tudo. É a nossa origem. Quando Deus diz terra, origem do homem, santa, Ele está dizendo, o homem só é completo se a minha santidade estiver nele, estiver na origem. Uma das mensagens, duas mensagens hoje distintas. Pouca gente prega, só pastores sérios, pastores equilibrados que pregam. Cruz e santidade. Vivemos uma época em que as mensagens que mais lotam igrejas é aquele pregador que vem com um cesto espiritual e começa a jogar chave de BMW. Recebe Corvette, recebe BMW, recebe a Ferrari, recebe. Santidade, zero. Renúncia, zero. Comunhão com Deus, zero. Culto da oração, Pedro, Tiago e João. Congresso dos empresários. Tem a ver com a palavra, pastor. Se Deus se preocupa com a sua santidade, Ele está dizendo, meu filho, eu me preocupo, sabe por quê? Porque sem santidade você vai ficar afastado de mim para o resto da eternidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Deus está dizendo, olha, se a terra é santa, e eu sou santo, Moisés, eu também quero que você seja santo, porque sem santidade você não vai me ver. E acabou. Uma mensagem extinta hoje, é uma pena. Santidade. Sem santidade ninguém verá, absolutamente ninguém verá o Senhor. E quando Deus fala, Moisés, tira o seu sapato, é que o sapato era uma armadura. Era algo, porque veja bem, tira o seu sapato para você entrar em contato direto com a terra, direto com a origem. Eu quero você direto na origem. Sem sapato, sapato é uma armadura. E o que tem de sapato na nossa vida que impede a nossa comunhão com Deus, né? Uma armadura. Me dá um exemplo, pastor. Uma amizade, talvez, e aqui eu quero abrir uma aspas, não dizer para você ser antissocial, ser o crentão do terno e gravata e não olhar para ninguém, mas às vezes tem amizade que prejudica a gente. É um sapato. Alguém que o diabo põe na tua vida para romper o teu casamento, para acabar com você, para tirar você do caminho. É um sapato. Deus está dizendo, tira. Eu quero contato direto com a origem. Às vezes é uma fraqueza. Qual aqui não tem fraqueza, né? Eu estou falando com você, eu tenho as minhas também. O que é isso? É um sapato. Deus está dizendo, tira, porque a santificação é um processo que nós vamos ter que passar até o dia da volta de Cristo. Nós temos que tirar o nosso sapato todos os dias da nossa vida. Eu fui pregar numa cidade, irmãos, Santa Catarina, chamada São Francisco do Sul, cidade muito bonita, cidade de praia. E o pastor me convidou para almoçar na casa dele. Me chamou para almoçar, eu não penso duas vezes, né? Não é? Gosto de um garfinho, né, pastor? E eu fui almoçar, pastor Diego. Quando cheguei lá na casa dele, mas pensa numa casa chique, irmão. Parece casa de revista. E de dentro da sala do homem, no silêncio, eu ouvia as ondas. Falei, nossa, que chique. Top de linha. Quando eu fui entrar, ele, pastor, o senhor não leva mal? Eu falei, não, tira o sapato. Tem umas pantufas aqui, nós temos o costume de entrar na casa sem sapato. Eu falei, tá bom, não tenho chulé, eu tiro mesmo. Tirei, meti aquelas pantufas de japonês, sabe? E entrei na sala. Quando eu entrei na casa do homem, eu nunca vi na minha vida uma casa tão limpa como aquela. Na época eu podia fazer isso, hoje eu não posso mais, né? O que, pastor? Olhar para o piso e, mexer até no topete, casa limpa e tal. Hoje em dia não dá mais, né, pastor Diego? Tá bravo o negócio, né? Estou querendo dizer com isso, a casa estava limpa, mas o sapato sujo teve que ficar para fora. Olha o que Deus está falando aqui. Nós somos templo do Espírito Santo. Aquilo que fere a nossa ética, a nossa comunhão, tem que ser arrancado para fora, para que a glória se manifeste. Deus nos abençoe, nos levante e nos sustente para a glória de Deus Pai. O que aconteceu na cruz do Calvário? Deus tirou nossos sapatos.
nossos sapatos da não salvação, da falta de comunhão, da falta de perdão. Verso de número 6. Acompanhe comigo, por gentileza. Quem está entendendo a mensagem até aqui, diga amém. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Pai, filho e neto. 3 gerações. Abraão, Isaque e Jacó. Deus dizendo: olha, escuta aqui, ô Moisés. Eu sou o Deus do pai, o Deus do filho e o Deus do neto. 3 gerações. Porém, cada um teve uma experiência distinta com Deus. Abraão teve uma experiência distinta. Isaque teve uma experiência distinta. E Jacó teve outra experiência distinta. O que é isso, pastor Marcelo? Significa que nem tudo aquilo que você deseja espiritualmente para o teu filho vai acontecer. Ô pastor, mas que notícia triste. Não, eu vou te explicar. Às vezes você é pastor, quero que meu filho seja um pastor, e Deus fala: não, esse não, vou fazer ele outra coisa, um músico, por exemplo. Nem tudo que você deseja para o teu filho vai acontecer. Ô pastor, que notícia. Não é notícia triste, não é realidade. Abraão, Isaque e Jacó, cada um Deus visitou, cada um Deus usou, cada um Deus transformou, cada um Deus fez algo diferente. Não quer dizer que a sua experiência vai ser a mesma que o seu filho. Ah, eu sou cantor, meu filho vai cantar. E se Deus meter uma voz da taquara rachada nele? Não vai cantar não, nada. Às vezes Deus vai colocar uma voz da taquara rachada nele, mas vai prosperar ele financeiramente para ele ser o mantenedor da obra. Você não sabe? É que nem o pai que coloca meu filho vai ter que ser jogador, põe na escolinha. O jeito de andar, você já fala: ih, não sabe não, né, pastor? A gente que brincou um pouquinho, né? Só de bater na bola já sabe se tem talento ou não, né? Não, meu filho vai ser jogador, vai lá, compra a chuteira da Nike, caneleira, o menino chega lá, a bola aqui, o menino... O que é isso? Não vai ser a mesma coisa. Pastor, quer dizer que isso é unanimidade? Não. Às vezes você é pastor, seu filho vai ser pastor. Às vezes você foi um engenheiro, teu filho vai seguir a mesma profissão. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo isso para confortar o teu coração, porque nós como pais almejamos o melhor para os nossos filhos, e nem sempre o melhor é o que nós desejamos. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que Deus quer, não está alinhado com o propósito de Deus. E você como pai e mãe tem que entender isso. Desde que o seu filho não migre para um caminho que não fere as Escrituras, deixe Deus tratar com ele da forma que Deus quiser. Ah, eu sou advogado, meu filho vai fazer direito. O camarada não gosta de ler, vai ser o quê? Vai ser, sei lá, contador, vai mexer com números. Ah, mas eu queria tanto. Meu filho, minha filha, entenda uma coisa. Deus é único. Ele tratou com você, vai tratar com teu filho, com teu neto, com teu bisneto, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus. Se nós não tivermos maturidade espiritual para entender isso, a gente entra em parafuso, não é? Porque muita gente deseja algo, um caminho para os filhos. Deus fala: não, esse caminho é outro. Eu quero que meu filho faça isso. Deus: não, quem quer sou eu quero que ele vá por esse caminho. É por isso que filho de peixe, peixinho é questionável, né? Tem até um capítulo no meu livro falando sobre isso. Filho de peixe, peixinho é, será? E aqui no meu livro eu falo esse capítulo, sabe quem? Sobre os filhos de Eli. Filho de peixe, peixinho é, será? Olha que interessante, não é? Verso de número 7. O verso número 7, irmão, deixa eu já dar aqui uma prévia para você. Quem gosta de receber boas notícias aqui, diz amém. Então, eu tenho uma palavra profética para você. Essa manhã é a manhã das boas notícias. Hã? Pastor, e qual é a boa notícia? Em um versículo só das Escrituras, o próximo que nós vamos examinar agora, por isso que eu pedi para você manter a Bíblia aberta, né? O próximo que nós vamos examinar, ele contém 3 boas notícias para nós. Vamos examinar primeiro o verso 7. Vamos ver a primeira boa notícia. Diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Primeira boa notícia: Deus não é cego. Ele está vendo.
Vou explicar de novo, para você entender. Pastor, eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida. Resposta de Deus, eu estou vendo. Estou desempregado, pastor. Estou vendo. Estou com um problema no casamento. Estou vendo. Estou com um problema com o filho. Estou vendo. Estou com um problema na empresa. Estou vendo. Estou com um problema de saúde. Estou vendo. Alguém na minha família é enfermo. Estou vendo. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele está vendo. Está vendo. Segunda boa notícia. Continuação do verso 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Segunda boa notícia, Deus não é surdo. Tenho ouvido. Olha que notícia boa. Pastor, eu estou clamando a Deus por um milagre. Resposta de Deus para você nessa manhã. Tenho ouvido. Eu tenho clamado, Senhor, porque eu quero prosperar, eu sou dizimista, eu entrego fielmente. E o que eu faço? Você continue sendo fiel, porque Deus tem ouvido o teu clamor. A prosperidade vai bater na tua porta. Pastor, eu estou passando um problema que eu não tenho coragem nem de confessar para o pastor Diego, nem de chamar a esposa do pastor e conversar. É um problema pessoal que está me afligindo. Deus está dizendo, eu tenho ouvido. Duas boas notícias, que se o culto acabasse agora, se eu fechasse a Bíblia aqui e falar, pastor Diego, obrigado, Deus abençoe, foi um prazer de novo, você já estava no lucro. Porque Deus está dizendo claramente para você que entrou aqui a resposta, eu tenho visto porque eu não sou cego, e tenho ouvido o seu clamor porque eu não sou surdo. Mas tem uma terceira boa notícia nesse versículo, acompanhe comigo por gentileza. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque bem conheci as suas dores. Terceira bênção para você, Deus não te ignora. Às vezes um amigo que você acha que é amigo pode te ignorar. Às vezes seu carro quebra, puxa, meu amigo vai me guinchar. Ô fulano, vem aqui me buscar. O cara está na cama já. Ô rapaz, você não sabe onde eu estou, rapaz, estou enroscado num trânsito aqui. Trânsito da cama Queen. Só que a Escritura diz que existe um amigo que é mais chegado do que um irmão. Deus não te ignora. Os amigos da terra podem até te abençoar. Pode até honrar você, amigos leais, eu creio nisso. Mas o amigo que nunca vai abandonar você é Jesus. O paralítico desceu pelo telhado com o auxílio de 3 amigos. Por quê? Porque os amigos da terra nos abençoam. Mas quem fez o milagre? O 4º amigo. Jesus, que estava dentro da casa. E Ele está dizendo nessa manhã para você, minha filha, meu filho, eu estou te vendo porque eu não sou cego, eu estou te ouvindo porque eu não sou surdo, e eu não te ignoro, porque eu sou o Deus que vai entrar com providência na tua vida. Você pode crer nessa palavra profética e aplaudir Jesus por essa bendita palavra, irmãos? Glória a Deus. Verso 8, acompanhe comigo por gentileza. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Ah, Senhor. É Deus mostrando para Moisés que, embora ele fosse repleto de talentos, quem desce para resolver é Deus. Isso é para quebrar toda a nossa altivez de achar que nós temos alguma coisa com base nos talentos que Deus nos deu. Moisés, você vai tocar aí o seu cajadinho na rocha, tá? Mas quem vai furar e extrair água lá, sou eu que desço, que faço.
para você saber que você não tem mérito e glória nenhuma em absolutamente nada. Ô Moisés, você vai pegar o teu cajadinho, vai tocar lá no mar, tá? Mas quem vai soprar um vento ali, vai abrir aquele negócio? Sou eu que desço. Porque o homem é apenas um canal, pastor Diego, onde a glória passa e se manifesta, mas quem desce para resolver é Deus. Deus me deu o dom de cura, eu vou, pego na mão do paralítico e levanto. Ah, eu sou o cara, é nada, rapaz. O dia que Deus tirar seu fôlego de vida, cadê? Cadê você? Pode ser o maior milionário da terra. No dia que Deus resolver, chega. Tem coisa que o dinheiro não compra. Pega um cara, Steve Jobs, dono da Apple. Pobrinho ele, né? Não tinha nada, né? Coitado dele. Andava de Brasília, de Fusca. Dono da Apple só. Foi embora. Será que se Deus desse autoridade para ele fazer um acordo, ou fazer um acordo com você, tá? Você vai doar toda a sua fortuna aí para os pobres e eu vou curar você. Ele aceitaria na hora. Mas tem um ditado popular que diz que quem morre na véspera é só peru, não é? Não é? Pastor, onde você está querendo chegar? Estou querendo chegar num seguinte detalhe. Nós temos que ter a plena e total consciência que independente dos talentos que nós temos, quem desce para resolver é Deus. Ah, mas se eu não pregar, não tem culto. Que não tem culto o quê, rapaz? Ah, mas se eu não tocar, faltou um instrumento aqui, o culto fica xoxo. Fica nada. Falta um instrumento aqui, Deus levanta gogó aqui, garganta e adora, e todo mundo pula, dá glória e exalta, e fica na presença de Deus, porque Deus não depende da gente para nada. Quando Deus diz, Moisés, eu desci para livrar o povo, Ele está dizendo o seguinte, você é regado de talentos, mas o teu talento sozinho não funciona, eu tenho que descer e manifestar a glória para as coisas acontecerem. Às vezes tem gente que não tem talvez uma capacidade intelectual, mas Deus deu um talento para ele para alguma coisa, e cai na mão dele e o negócio explode. Por quê? Isso aqui não é uma palavra para incentivar você a não progredir, a não estudar, não é isso não. Estou dizendo o seguinte, que independente dos seus talentos, do seu grau acadêmico, daquilo que você fez de bom, e glória a Deus por isso, e continue e não pare, se Deus não descer na tua vida para te dar vitória, não acontece absolutamente nada. É por isso que nós temos que tributar a Deus tudo de bom que nós temos. Se os teus filhos têm saúde, bondade de Deus. Se tem comida no prato, bondade de Deus. Se tem trabalho, bondade de Deus. Se tem saúde, bondade de Deus. Deus desceu para resolver a nossa vida e para nos levantar para um tempo novo de graça e de misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pastor, tem promessa de Deus ainda na minha vida? Tem. E eu quero encerrar essa palavra trazendo para você promessas de Deus. Eu disse aqui e vou repetir para incentivar você. Esse culto é o culto das boas notícias. Essa promessa aqui que Deus vai fazer para nós, já está feita, já está registrada nas Escrituras. Ela é uma promessa condicional. Qual é a condição da promessa, pastor? Tirar os sapatos. Tirar aquilo que impede a tua comunhão. Tirar a tua armadura. Se você tomar a decisão, falar assim, pastor, hoje eu vou tirar o sapato, vou me entregar por inteiro para Deus, porque Deus não quer resto. Eu já disse isso aqui numa mensagem, vou repetir de novo. Deus não quer resto. Quem já ouviu a seguinte frase? Deus quer o teu coração. Alguém já ouviu essa palavra? Isso é mentira, tá? Por quê? Deus não é cardiologista. Deus quer tudo. Que é isso, pastor? Deus não quer meu coração?
Quer seu coração, mas só isso? Quer dizer, meu filho, me dá só seu coração, mas tua mente pode continuar do jeito que está, tá? Pode pensar esses pensamentos aí que você está aí, impuro aí. Quero só o coração, eu sou cardiologista, tá? Ó, me dá seu coração e a mente continua vagando aí, pensando um monte de coisa que não presta. Tá tudo certo, viu? Não. Ó, meu filho, me dá o seu coração, tá? E o seu corpo continua. Continue pecando com o seu corpo, fica à vontade, tá? Mas só o coraçãozinho tá bom. Eu quero só aquele negocinho ali. Que negócio é esse? Com Jesus é tudo ou nada. Ou você é inteiro de Jesus, ou você não é. É por isso que lá em Apocalipse, ele repreende, né, e diz o seguinte: ó, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, eu vou te vomitar. O que Deus está dizendo com isso? Eu não sei se alguém aqui já tomou, mas tenta tomar água morna para você ver. Água morna dá ânsia. É isso que Deus está dizendo. Quando nós não tiramos o sapato e não somos 100% de Jesus, isso causa ânsia em Deus. Olha que coisa terrível. Olha, pastor, eu sou aquele crente meia boca, tá? Estou aqui, mas esse negócio aqui não consigo largar não, tá. Eu vou ficar aqui, vou ficar um pé aqui, um pé lá. Deus não quer resto. Deus não quer resto do teu tempo, o resto do seu dinheiro, o resto da tua oração. Deus quer tudo. Tudo. Tem um hino, pastor, tem uma música que marca muito a minha vida. Aquela tudo entregarei, tudo entregarei. Eu escuto essa música e começo a chorar. Eu não aguento. Essa música aqui eu já olhou para mim, vai tocar, né? Deus quer tudo. Deus quer que você dê o melhor para você, para o teu cônjuge, para a tua família, para os teus filhos. E dê o melhor de si para você mesmo. Na sua profissão. O que você é? Vendedor? Seja o melhor. Sem pisar nos outros. O que você é? Advogado? Seja o melhor. Sem pisar nos outros. Se é médico? Seja o melhor. Sem pisar nos outros. Dê o seu melhor em tudo. Como pai, como marido, como obreiro, como esposa. Como a gente diz aqui. Dê o sangue. Porque o sangue do Cordeiro Ele já deu para você, para te salvar, para te libertar e para te levantar. Pastor, então quais são essas promessas para quem tira o sapato? Se você tiver essa decisão hoje de falar, hoje eu me rendo, hoje eu sou todo de Jesus, daqui para frente, tem promessas para você. Verso de número 8, parte B, para avaliarmos essas promessas. E para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Qual é a primeira promessa para aqueles que tiram os sapatos, pastor? É que a bênção que Deus vai te dar, ela é boa e ela é espaçosa, é larga. Olha que promessa, pastor, que é isso? Às vezes você pede isso aqui para Deus. Deus fala, não, eu vou te dar isso aqui. Já aconteceu de você pedir algo para Deus, Deus manda algo superior, você fala, meu Deus, de onde veio isso? É porque para aqueles que tiram os sapatos, a bênção é larga e a bênção é espaçosa. Deus tem bênção grande para você, para a tua casa e para a tua família, é espaçosa. Segundo, olha o que o texto diz. Aquela terra boa e larga, ou seja, aquela bênção espaçosa, há uma terra que mana leite. Querido, se tem leite, tem vaca. Se tem vaca, tem pasto. Se tem pasto, tem fartura. Que Deus está dizendo, tire os sapatos, meu filho, que a bênção que eu tenho para você, além de ser larga e espaçosa e boa, é regada de fartura, de fartura. Me entenda bem o que eu vou te dizer. Fartura aqui não é simplesmente você ir no mercado e encher o carrinho, comprar o que quiser, nem olhar preço. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo fartura espiritual. Sabe o que é fartura espiritual? É quando você acordou de manhã hoje e fez isso aqui, ó. Estou vivo. Fartura espiritual. É quando você foi lá na sua mesa, tomou seu cafezinho da manhã. Falou, gente, tem pão, tem leite, tem presunto, tem queijo. Fartura espiritual, tem gente que não tem isso. Glória ao nome bendito de Jesus. É quando você volta para casa agora, tem comida na mesa. Fartura espiritual, tem gente que não tem.
É quando chega na segunda, você fala, vou trabalhar. Tem pai de família batendo na porta. Fartura espiritual. É quando você se reúne com seus filhos. É quando um filho chega em você, e eu sou dessa época, e eu mantenho essa tradição. É quando um filho chega em você e fala assim, benção pai. Benção mãe. Eu sou dessa época. Minha filha tem que pedir para mim, para o vô. Não pede para ver. Ah, pastor, você é quadrado. Não. Isso é fartura espiritual. Porque tem filho hoje que... Ô velho, fartura espiritual. É quando você recebe o seu salário, você vem aqui e entrega ao Senhor o seu dízimo. Paga suas contas e ainda sobra fartura espiritual. É quando você tem uma discussão com o seu cônjuge e o Espírito Santo não deixa você dormir em paz e você chama ela para orar, você me perdoa? Fartura espiritual. É quando você olha para dentro de si, faz um check-up diante de uma ofensa e fala, não vou perdoar esse camarada. Aí Deus traz na sua memória, você lembra o que você era e eu te perdoei? Então vai lá e perdoa. Fartura espiritual. Vaca, pasto, fartura. Só que tem um porém. Leite também fala de crescimento. O que uma criança precisa recém-nascida? De leite. Olha as promessas que Deus está liberando hoje nesse culto para aqueles que vão tirar o sapato. Quais são? A bênção é larga e espaçosa, é maior do que você imagina. Ela é regada de fartura espiritual. E ela é regada de crescimento, porque leite dá crescimento. Deus está dizendo, você vai crescer nesse propósito que Deus colocou no teu coração. Vai crescer. Vai crescer como pai, vai crescer como obreiro, vai crescer como cristão, vai crescer como profissional, vai crescer como marido. Deus está dando um tempo de crescimento. Crescimento para essa igreja. Oh, Rama, Dereveste, Clamanchucandarrácia. Para finalizar minha palavra, meus irmãos, aquela terra é uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel. O que Deus está dizendo para encerrar essa palavra? A bênção que eu tenho para vocês, meus filhos, que vão tirar os sapatos, é boa, é larga, é espaçosa, regada de fartura e crescimento. E se tem mel, é porque a bênção que eu vou entregar para vocês não vai trazer amargura. Vai ser doce. Vai ser doce, vai ser doce. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, por essa palavra. Glória ao nome bendito de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite a você. Você que também está na internet nos assistindo. Será que hoje não é o tempo de você fazer um check-up na tua vida? Olhar para dentro de si e falar, pastor, eu me afastei do evangelho e eu preciso tirar os meus sapatos hoje e voltar. Porque essa palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu tenho saudade dos tempos áureos em que eu vivia na tua casa, em que eu sentia a tua glória. Deus trouxe aqui você nessa manhã para trazer essa palavra ao teu coração, dizer para você que Ele ama você, independente de tudo. Ele é maior do que os seus pecados. Eu queria saber se tem alguém que vai aceitar esse convite da graça hoje e falar, Senhor, eu me rendo, eu tiro os meus sapatos e eu volto para Jesus hoje. Se tiver alguém, levante a mão, rapidamente, eu quero orar por você. Alguém que se afastou do evangelho e quer voltar. Se tiver alguém, só se manifeste, eu quero orar por você.
ou alguém que queira entregar a vida para Cristo. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus, não entreguei minha vida para Jesus. O que acontece quando um ser humano toma essa atitude? Primeiro, os seus pecados são aniquilados, perdoados. Segundo, Deus salva você da condenação eterna. Deus salva você das chamas tenebrosas do maligno inferno. Coloca em você uma veste branca e vai restaurar você até o último dia da sua vida, trazendo paz no teu espírito, na tua alma, no teu coração. Pastor, se eu não entregar a minha vida para Jesus, tem como eu ser salvo do inferno? Não. Impossível. Porque não há mérito nenhum em você na salvação. O mérito está em Cristo. Porque o pecado do mundo inteiro, inclusive o teu, caiu sobre os ombros dele na cruz do Calvário. De tal maneira que a ira de Deus ia cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Os nossos pecados iam nos levar para o inferno. O que Jesus fez? Ele foi um escudo. Porque a ira de Deus caiu sobre ele. De tal maneira que aqueles que entregam a vida para Jesus estão justificados por Deus. E quando você morrer, e o diabo querer acusar você e te levar para o inferno, se a tua vida estiver nas mãos de Deus, Jesus vai falar: não, pelos pecados dele eu morri, você não tem direito de acusá-lo, eu já paguei o preço. Então hoje você tem essa oportunidade de render-se a Cristo, de tirar os seus sapatos, de ser feliz, de ter paz na alma, no coração, e quando os seus dias se findarem, você entrar pelos portões eternos e ir para um lugar onde não tem luto, dor, pranto, lágrimas, Covid-19, não tem nada. E diz a Escritura que nós viveremos felizes para sempre com o Senhor. Já vou encerrar. Tem alguém? Se tiver, só levantar a mão. Alguém que queira aceitar a Cristo ou voltar para Jesus. Já vou encerrar. Não há ninguém? Então curve a tua cabeça, que eu quero abençoar você. Senhor, eu quero agradecer a Deus por essa comunidade, pelo pastor Diego, pela tua família, e pedir que o Senhor venha abençoar-nos a cada dia, que nós venhamos tirar os nossos sapatos, Senhor, e ficarmos na tua presença todos os dias da nossa vida, e que o teu nome seja glorificado para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez.